Graça e paz, meu amado, minha amada, geração eleita pelo próprio Deus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Glórias ao nosso Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus amados, a obra de Jesus está completa nas nossas vidas. Ele nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. O que mais que falta? Ele fez isso a nós, que fomos feitos e destinados para a salvação. Podemos observar, meus amados, que o mundo não mudou muito dos 2000 últimos anos. Paulo ensinou aos romanos que toda a criação gemia e estava com dores de parto já naquela época. E obviamente o está até os dias de hoje. Paulo nos ensinou também que nós, que já fomos salvos pela própria decisão do Senhor, também gememos, esperando a redenção do nosso corpo, quando receberemos o cumprimento da promessa da vida eterna. São dores diferentes, né? Meus amados, eu realizo várias publicações sobre predestinação, porque é algo que eu creio piamente. Inclusive tem uma página no Google, né, com esse título, Predestinados. E é comum acontecer, como aconteceu esta semana, diante de uma publicação minha, uma pessoa comentou assim, eu não acredito nessa coisa. Essa coisa? Não acredita? Vamos ver no final dessa publicação se é para acreditar ou não. Meus amados, nós acabamos de ler um trecho em que aparece explícita tanto a expressão quanto o conceito da predestinação, que é uma comprovação do amor e da soberania de Deus. Existem outros trechos bíblicos onde esse conceito aparece de forma implícita, ou seja, não aparece claro como apareceu agora. Vejamos um exemplo. No livro de Romanos, capítulo 9, versículo 13, a palavra de Deus diz assim, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Porque diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois,
Isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Glórias a Deus. Meus amados, fica claro, e não pode restar dúvida na mente de um cristão, a soberania de Deus sobre toda a criação. Ele cria vasos para honra e vasos para desonra. Nada disso depende do esforço humano. Toda a criação depende do Senhor. Afinal, Ele é Deus e faz o que quer. Porque quem tem poder para do nada fazer tudo o que se vê, também tem poder para criar da forma como deseja. Que fica ainda mais claro na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, quando ele escreve assim, Efésios 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Meus amados, quando nos referimos à predestinação, normalmente estamos falando da predestinação para a salvação. E no trecho que acabamos de ler, não resta dúvida de que a salvação não vem das pessoas, mas sim de Deus, como um dom, por Ele concedido àqueles que são dele. Não obstante, existem pessoas, e eu estou falando de cristãos, que rejeitam e se recusam a acreditar na predestinação e defendem um suposto livre-arbítrio. Meus amados, predestinação ou destinação prévia é uma expressão que defende o conceito de que Deus, pela sua soberania, poder e vontade, já escolheu de antemão quem será salvo e quem não será. Que não é uma escolha ou decisão humana, mas sim dele, que já criou o mundo e as pessoas com objetivos muito bem definidos. Alguns se salvarão, mas outros não. Gostaria de deixar bem claro aos irmãos que tanto a expressão como o conceito da predestinação aparecem de forma explícita ou implícita dezenas de vezes nas Escrituras. E, portanto, não crer na predestinação significa não crer na palavra de Deus. Está na minha Bíblia, está na tua também, meu irmão. A expressão livre-arbítrio não existe na Bíblia. E o conceito de livre-arbítrio, como tomou o homem, é uma criação de Satanás, adotada pelos homens como uma desculpa para desobedecer ao Senhor e pecar contra Ele.
Quando Deus nos dá uma ordem, meus amados, é para cumpri-la. Não é para questionarmos ou desobedecermos. Mas nesse meio de campo, aparece Satanás, sugerindo uma opção alternativa, distante do caminho determinado pelo Senhor, apresentando isso como sendo algo sábio, o descumprimento da ordem de Deus. Assim nasceu o livre-arbítrio para pecar. Querem ver? Gênesis capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Meus amados, não temos tempo de apresentar todos os versículos que tratam de predestinação. Mas vamos sugerir aos irmãos a leitura de alguns trechos bíblicos, além dos que acabamos de apresentar, que expressam claramente, de forma explícita ou implícita, o conceito da predestinação pela soberania de Deus. Querem ver? João 13, 18. Atos 13, 48. Efésios 1, 4 a 5. 2 de Timóteo 1, 9. 2 de Tessalonicenses 2, do 13 ao 14. João 6, 39. Marcos 13, 27. Romanos 11, do 5 ao 9. Colossenses 3, 12. 1 Pedro 1, 2. Apocalipse 17, 14. Mateus 22, 14. Mateus 24, 24. Mateus 24, 31. Mateus 25, 34. Marcos 4, do 10 ao 12. E Lucas 13, 24. Meus amados, é um show de predestinação na Bíblia. Como é que pode alguém chegar e dizer: não acredito nisso? Nisso? A predestinação é uma obra de Deus, não é isso. Existem também versículos usados pelos defensores do livre-arbítrio, meus irmãos. Vejamos alguns. 2 de Pedro 3, versículo 9, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Meus amados, observe que o apóstolo Pedro, que escreveu esse trecho, ele está escrevendo para os salvos, para o povo de Israel. Portanto, não é uma opção de salvação, porque ninguém oferece salvação a quem já é salvo. Não é isso? Vejamos outro. Mateus 25, 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Meus amados, note que mais uma vez, nesse caso é Deus falando, mas mais uma vez a palavra é dirigida ao povo de Israel, aos salvos. E está se referindo a reunir o povo, aqueles que foram dispersos. E não fala em salvação. Então tampouco esse versículo é útil para defender um pretenso livre-arbítrio. Né? Josué 24:15 diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses
a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí o pessoal defensor do livre-arbítrio diz que existe uma opção de escolha, né? Mas, mais uma vez, Josué está falando ao povo de Israel. Ou seja, mais uma vez, é uma palavra dirigida aos salvos. E, portanto, tampouco se pode aplicar aqui o conceito de livre-arbítrio para a salvação. Mais um. Apocalipse 3, versículo 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Meus amados, o apóstolo João está descrevendo aqui palavras atribuídas a Jesus. Não é isso? Só que Jesus está falando à igreja de Laodiceia. Portanto, de novo, está falando aos salvos. E assim sendo, não é opção de salvação. Mais uma vez cai o conceito de livre-arbítrio, que é uma palavra que, digo mais uma vez, não está na Bíblia essa expressão. Existem outros trechos bíblicos, meus amados, usados para defender o livre-arbítrio, esse livre-arbítrio, mas que não temos tempo de comentar. E todos são perfeitamente questionáveis. A palavra de Deus nos ensina que Deus nos criou para o louvor da glória da sua graça. E que ele constrói vasos para honra e vasos para desonra, como vimos recentemente. Donde se conclui que efetivamente apenas os vasos de honra foram feitos para o seu louvor, porque os outros vão se perder. Agora, meus amados, Deus é inteligente, muito mais do que nós. Vocês acham que Deus, que é perfeito, deixaria a área mais importante das nossas vidas, que é justamente a salvação, nas mãos do homem imperfeito? Você crê, meu amado? Defender esse suposto livre-arbítrio para a salvação revela a soberba das pessoas que postulam ter mais poder do que Deus, que são elas que escolhem ser salvas ou não, e não o Senhor. É tentar medir forças com Deus. Já vimos esse trecho há pouco, mas vale a pena ver de novo, meus amados, agora, de forma bem explícita e objetiva. Romanos 9:20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Meus amados, temos que aceitar o que Deus criou e da forma como Ele criou. Não somos ninguém para questionar. Curioso, meus amados, é que eu nunca vi um desses defensores do livre-arbítrio escolher a perdição. Todos querem ser salvos. E, no entanto, com arrogância, declaram que são eles quem escolhem. Contendem a vida toda com Deus e no final escolhem salvação. Vai parecendo um teatro isso, né? E quando escolhem a salvação, é de forma independente da vontade de Deus. Aí eu pergunto, será que são salvos mesmo? Se são eles que escolhem e não Deus? Defender o livre-arbítrio, meus amados, é negar a soberania de Deus. É tentar fazer crer que temos mais poder do que Deus. É assumir uma condição que Deus nunca nos delegou. Se tudo o que apresentamos até agora sobre a predestinação não fosse verdade, meus amados, apesar de estar na Bíblia, então todas as vezes que uma alma se perdesse e fosse para o inferno, então Deus estaria perdendo uma batalha para Satanás. Aí eu te pergunto, será que Deus perde batalhas? E ainda mais para Satanás, que já está preso e condenado ao lago de fogo e enxofre? Apocalipse 20, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão,
e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite são atormentados para sempre. Olha, meu amado. O livre-arbítrio, meus amados, pressupõe um Deus fraco que está no céu roendo as unhas, torcendo para que cada um de nós o escolha e não escolha Satanás. E, por outro lado, um homem poderoso, grandioso, capaz de decidir se vai para o lado de Deus ou para o outro lado. Fica claro, meus amados, que quem vai para o lago de fogo e enxofre são os vasos feitos para a desonra. Te parece que Deus criaria um homem mais poderoso do que ele, que decidisse acima dele coisas tão importantes, meus amados? Não meçamos força com Deus. Não tentemos ser iguais ou superiores ao Criador. Aceitemos com humildade a nossa condição de criatura. Ele é o Criador. Olhem o fim de quem já tentou esse caminho no passado. Isaías, capítulo 14, versículo 12, diz assim: Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Meus amados, é assim, meus irmãos. Os predestinados para a salvação têm maior propensão para crer e aceitar a predestinação, porque usam da fé e pela fé conseguem antever a salvação. Enquanto que os predestinados para a perdição relutam, resistem, permanecem na sua suposição de ter mais poder do que Deus, porque usam da estultícia. A Bíblia é muito clara e não é contraditória, meus amados. Certa vez, quando eu tratava desse assunto com uma pessoa, ela me respondeu: mas eu não sou marionete de Deus. Eu não aceito ser marionete nas mãos de Deus. Falei, bem. Ele respondia assim: melhor, meu amado, é ser marionete nas mãos de Deus do que ser marionete nas mãos de Satanás. Meus amados, fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos predestinou em amor. Glórias a Ele.